Se as dores da vida insistem em perturbar, não caia não, desista não, porque tudo é provação. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Maria, a todos os mentores dessa casa, a toda a espiritualidade que nesse momento se faz presente, para que possamos calentar nossos corações, para que nos tranquilize, para vivermos em harmonia. Então, vamos rezar uma Ave Maria, para que Nossa Maria Santíssima nos abençoe nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje teremos o Cláudio como nosso palestrante da noite. E vamos chamar as crianças para a evangelização dessa noite? Pode vir, crianças. Agora é com você, Cláudia. Boa noite a todos, todas. É com muita alegria que volto a esta casa. Vim de Bauru até aqui da sede, né? Vamos tomar um golinho antes. Hoje eu desejo, né, levar vocês a uma reflexão. Essa reflexão é voltada a uma mensagem do coração desse livro, que é pelo Espírito Clara e psicografia de Diego Garla, tá bom? Então nós vamos ler o trecho, o tema, e depois nós vamos fazer uma reflexão sobre o que foi escrito nessa mensagem, tá bom? Então vamos lá. Vou ler primeiro. A humanidade sempre atrela a própria opinião, como se fosse uma única verdade, esquecendo que ela é somente uma opinião. Todo assunto em discussão ganha duas faces. E pelo orgulho de querer estar certo, ou pelo egoísmo de não aceitar um pensamento diferente do próprio, o mundo se divide em opiniões e nem sempre uma verdade.
toda a verdade necessária ao homem veio através de Jesus. E, mesmo assim, as opiniões tentam especular os ensinamentos do Mestre pelo simples ponto de vista de cada um. Jesus tira o véu de nosso olhar para Deus e o mostra como sendo o único ser, o Pai de amor. Amor não tem duas faces, não divide opiniões. O amor se reconhece e é reconhecido pelo simples fato de ser puro e bom. Os que dizem que já amaram um dia, ainda não sabem o que é amar. Apenas se apaixonaram e é a paixão que engana os sentidos e faz sofrer, distante de ser verdadeiramente amor. Amor não enfraquece ao passar do tempo, ele se fortalece através dele. Amor não acaba por desentendimento, ele compreende a opinião do outro. Amor não se desfaz com a separação pelo desencarne. Ele traz a certeza da vida que continua pelo sentimento que nunca morre. Amor só possui uma face, e essa face é a face de Deus. Muito bom. Então agora, vamos refletir um pouquinho sobre esse texto. Você percebe como nos acostumamos a viver num mundo que confunde opinião com verdade? É como se cada frase que pronunciamos fosse um decreto imutável. Nós nos apegamos ao que pensamos com unhas e dentes, como se reconhecer que podemos estar errado fosse perder um pedaço de nós mesmos. Mas, na verdade, talvez seja o contrário. Talvez seja justamente quando abrimos mão de estar sempre certos que começamos a ganhar algo muito maior. O texto que acabamos de ouvir já nos provoca no início. A humanidade sempre atrela a própria opinião como se fosse uma única verdade. É forte isso, porque mexe com algo profundo. A nossa necessidade de validar o que acreditamos, de proteger nossas certezas. Mas será que toda certeza é realmente uma verdade? Quantas vezes, ao longo da vida, nós defendemos algo com tanta convicção, apenas para descobrir, depois de um tempo, que não era bem assim. O problema é que, como nos lembra a leitura, o mundo se divide em opiniões e nem sempre uma verdade. E aí surge o orgulho de querer estar certo, e o egoísmo de não aceitar um pensamento diferente. Dois sentimentos que silenciosamente corroem relações, afastam pessoas, bloqueiam aprendizados.
Você já percebeu como é raro hoje alguém escutar sem preparar, ao mesmo tempo, uma contra-argumentação? A escuta, muitas vezes, é apenas uma pausa estratégica para reorganizar a defesa. E aqui eu quero te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você mudou de ideia diante de um argumento? Quando foi a última vez que, numa conversa, você se permitiu dizer: eu nunca tinha pensado por esse ângulo, talvez você tenha razão? Parece simples, mas exige coragem, e não é pouca. Na vida familiar, isto é muito claro. Pense num casal que, após anos juntos, ainda discute sobre a mesma rotina doméstica. Ou na relação entre pais e filhos, que se esbarra repetidamente em diferenças de visão sobre carreira, religião, escolhas pessoais. Quantas vezes essas conversas viram brigas, não pelo conteúdo, mas pela necessidade de cada um ganhar o debate. No trabalho, acontece parecido. Equipes que deixam de cooperar porque dois colegas não conseguem conciliar ideias. No bairro, vizinhos que deixam de se cumprimentar por divergência sobre política ou administração do condomínio. Quando caímos nesse ciclo, o que estamos realmente defendendo? É a verdade? Ou é o nosso orgulho disfarçado de certeza? É por isso que Jesus, conforme nos lembra o texto, tira o véu de nosso olhar para Deus e o mostra como sendo um único ser, o Pai de amor. Ele não veio para criar disputas intelectuais, mas para nos ensinar a reconhecer e viver o amor. E o amor, meus amigos, não precisa de argumento para existir. Ele não exige concordância para se manter. O texto nos lembra que amor não tem duas faces, não divide opiniões. O amor se reconhece e é reconhecido pelo simples fato de ser puro e bom. Aqui temos um contraste. De um lado, as opiniões que nos separam. Do outro, o amor que nos une. Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, escreve: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, o amor não é só uma emoção bonita. Ele é um instinto depurado pela consciência.
E para que isso aconteça, é preciso maturidade emocional. Aprender a sentir sem se perder, a acolher sem se anular, a dialogar sem transformar toda discordância em guerra. Mas como fazer isso no dia a dia? Significa, por exemplo, ouvir seu filho adulto escolher um caminho de vida diferente do que você sonhou para ele. E ainda assim, apoiá-lo. Significa participar de uma reunião no trabalho em que suas ideias não foram aprovadas. E, mesmo assim, continuar colaborando com empenho. Significa estar diante de alguém que pensa oposto a você e, mesmo assim, tratá-lo com respeito e afeto. Eu sei que, na prática, isso dói. Dói porque o orgulho quer se defender, quer provar que nós sabemos mais. Mas é exatamente aí que o amor começa. No momento em que decidimos que a relação vale mais do que o argumento. Quando o texto diz: amor não enfraquece ao passar do tempo, ele se fortalece através dele. Ele está nos lembrando que o amor verdadeiro é como uma árvore que, mesmo sacudida pelos ventos das opiniões diferentes, aprofunda sua raiz e se fortalece porque aprende, porque resiste, porque cresce. Então, talvez a pergunta para levarmos agora seja: o que estou priorizando mais? Estar certo ou estar em paz? Porque se a verdade de Deus é amor, talvez não exista paz sem amor. E talvez não exista amor sem humildade. O texto que ouvimos é muito claro quando afirma: os que dizem que já amaram um dia, ainda não sabem o que é amar. Apenas se apaixonaram, e é a paixão que engana os sentidos e faz sofrer, distante de ser verdadeiramente amor. Essa é uma daquelas frases que fazem a gente parar por um instante. Porque, no fundo, todos nós já confundimos amor com algo que apenas parecia com ele. A paixão é intensa, é arrebatadora, mas também é frágil. Ela muda conforme o vento, perde força quando surgem dificuldades. Já o amor é estável, maduro, construtivo. Ele não desaparece porque houve um desentendimento. Não se desfaz porque as circunstâncias mudaram. Quantas vezes vemos relações se romperem
porque não suportaram o teste do tempo, das divergências, das fases difíceis. Quando isso acontece, é comum ouvir: acabou o amor. Mas será que acabou mesmo? Ou será que nunca foi amor, e sim uma afeição condicionada ao que nos agradava? O amor verdadeiro é paciente. Ele sabe que o outro é diferente, que vai errar, que vai ter opiniões próprias. E mesmo assim permanece. Amor não acaba por desentendimento. Ele compreende a opinião do outro. Nos diz a leitura. O radiador aqui falhou. Essa compreensão não significa concordar com tudo, mas respeitar a essência do outro como legítima. No contexto familiar, isso se traduz no pai que, mesmo discordando das escolhas do filho, não rompe o vínculo. Ou no filho que, mesmo não entendendo as limitações do pai, continua a honrá-lo. No ambiente profissional, é como o colega que não leva para o lado pessoal uma discordância de projeto. Na comunidade, é o vizinho que, mesmo votando diferente de você, ainda é tratado como amigo. Jesus, ao resumir toda a lei, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Está lá em Mateus 22, 37 e 39. Não colocou exceções. Ele não disse: ame somente aqueles que pensam como você. Ou ame apenas quando estiver de acordo. O amor verdadeiro não tem cláusulas condicionais. Ele é um compromisso com a vida, não com a conveniência. E é justamente por isso que ele atravessa fronteiras que o ego não consegue. O texto nos lembra: amor não se desfaz com a separação pelo desencarne. Ele traz certeza da vida que continua pelo sentimento que nunca morre. Essa frase toca numa das verdades mais consoladoras que existem. Os laços reais não são rompidos pela morte do corpo. O amor permanece vivo, porque a vida continua. Quem já perdeu alguém sabe do que estamos falando. A saudade dói, mas o amor que permanece aquece. É como se, apesar da ausência física, a presença afetiva se fizesse sentir de formas sutis, na lembrança de um gesto, no eco de uma palavra,
na inspiração silenciosa que nos visita. Isso nos dá força para seguir. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 6, reforça: os do espírito e não os do corpo são os verdadeiros laços de afeição. E aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, antes se robustecem na vida espiritual. Isso significa que todo amor verdadeiro que cultivamos é, na verdade, eterno. Ele é parte da nossa bagagem espiritual. Segue conosco além dessa existência. O tempo não o enfraquece. O desencarne não o apaga. Pelo contrário, ambos o amadurecem. Mas aqui é importante perceber: se os laços verdadeiros são eternos, então precisamos cuidar para que sejam de fato verdadeiros. Muitas vezes gastamos energia sustentando vínculos baseados em interesse, conivência ou dependência emocional. Eles até podem parecer amor, mas se desfazem quando a vida exige mais profundidade. Já o amor autêntico sobrevive às mudanças, porque não depende do que o outro pode nos dar. Mas do que podemos oferecer. E é essa a chave para a maturidade espiritual. Deslocar o foco do que esperamos receber para o que nós dispomos a entregar. O amor só possui uma face, e essa face é a face de Deus, como encerra a leitura. Ou seja, toda vez que amamos verdadeiramente, estamos nos aproximando da essência divina. Essa maturidade não acontece de repente, é um processo. E nesse processo, o perdão é essencial. Porque se não perdoamos, ficamos presos ao orgulho ferido. E o orgulho ferido impede o amor de se manifestar. Quando perdoamos, estamos dizendo ao outro e a nós mesmos: você vale mais do que o erro que cometeu. Ou eu escolho a paz ao invés de alimentar esta mágoa. Perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Significa libertar-se da prisão da ofensa. É escolher viver livre. É, de certa forma, plantar de novo a confiança
onde ela foi quebrada. Ainda que leve tempo para florescer. E veja, isso não se limita a grandes acontecimentos. Muitas vezes o perdão é necessário para coisas pequenas do dia a dia. Um comentário mal interpretado, uma crítica feita no momento ruim, uma atitude impensada. O amor verdadeiro não acumula esses lixos emocionais. Ele recicla, transforma, renova. Talvez a pergunta agora seja: que tipo de laços eu estou cultivando? São vínculos de aparências frágeis como papel? Ou raízes profundas que atravessam o tempo e as provas? E se algum vínculo importante está desgastado, será que não é a hora de dar um passo em direção ao perdão? Porque o amor verdadeiro, esse que é a face de Deus, é o único que realmente vale a pena levar conosco para além desta vida. Quando colocamos lado a lado tudo que o texto nos trouxe, a diferença entre opinião e verdade, o perigo do orgulho e do egoísmo, a essência única do amor verdadeiro, percebemos que o convite é para uma mudança de postura diante da vida. Porque, no fim, não é sobre ter razão, é sobre viver de forma que a nossa presença construa e não destrua. É sobre ser alguém que, mesmo diante das diferenças, é capaz de sustentar o respeito. É sobre escolher a humildade como caminho para a paz. E não se trata de um ideal distante. É algo para ser vivido agora, nos nossos relacionamentos mais próximos. É na forma como respondemos a quem nos contraria, como lidamos com quem erra conosco, como tratamos quem pensa de forma diferente, ou seja, até de forma oposta. Essas pequenas escolhas feitas todos os dias moldam o tipo de amor que cultivamos. Se ele é condicional, vai desmoronar na primeira tempestade. Mas se é sustentado pela compreensão, pelo perdão, pela paciência, vai atravessar as provas e sair mais forte. Como disse a leitura, amor não enfraquece ao passar do tempo, ele se fortalece através dele. E aqui eu quero compartilhar uma história realista que poderia acontecer com qualquer um de nós, mas que traz de forma viva os temas que refletimos até agora.
Helena sempre foi uma mulher de opinião firme. Desde jovem, acostumou-se a defender suas ideias com intensidade. Para ela, recuar era sinônimo de fraqueza. Mateus, seu único filho, cresceu nesse ambiente de debates constantes. Ele a amava, mas aprendeu cedo que discordar dela significava entrar numa disputa que poderia durar dias. O tempo passou e Mateus se tornou adulto. Escolheu seguir carreira artística, algo que Helena considerava instável e arriscado. Ele, por sua vez, insistia que precisava seguir o que sentia. As conversas, antes afetuosas, passaram a ser cercadas de tensão. Um dia, após uma discussão mais acalorada, Mateus decidiu se afastar por um tempo. Disse que precisava de espaço para viver suas escolhas, sem se sentir constantemente julgado. Helena, orgulhosa, interpretou isso como ingratidão. Passaram-se meses sem contato. Nesse período, Helena recordava as palavras de um amigo que certa vez lhe dissera: às vezes, para amar de verdade, é preciso soltar as rédeas. Mas ela não queria admitir que talvez estivesse confundindo amor com controle. Foi então que, numa tarde de outono, recebeu a notícia de que Mateus sofrera um acidente de trânsito. Não era grave, mas o susto foi suficiente para que ela visse tudo sob outra perspectiva. Correu para o hospital e, ao vê-lo, sentiu que todas as suas razões, todos os argumentos que sustentara com tanto fervor, se desfaziam diante do simples fato de que ela estava ali. De que ele estava ali, né? Vivo. Enquanto segurava a mão do filho, ela percebeu: mais importante do que ter sido ou não ouvida, era poder estar presente. E naquele instante entendeu o que significava o trecho que dizia: amor não acaba por desentendimento. Ele compreende a opinião do outro. Nos dias seguintes, começou a mudar sua postura. Não que tivesse abandonado suas convicções, mas passou a expressá-las com menos imposição e mais escuta. Aprendeu a fazer perguntas para entender, ao invés de responder para vencer. E, para sua surpresa, Mateus também passou a procurá-la mais, a compartilhar suas vitórias e dificuldades. Com o tempo, a relação se fortaleceu.
o amor que antes estava escondido atrás de barreiras de orgulho, começou a fluir livremente. Helena compreendeu que, se algo acontecesse com o filho, o que ficaria seria o vínculo que construíram, não as discussões que travaram. Anos depois, quando Mateus se mudou para outro país, a despedida foi regada de lágrimas. Mas não há ressentimentos, porque agora ela sabia. A distância física não romperia o laço que haviam restaurado. E no silêncio da casa vazia, Helena sentia a presença do amor. Não como lembrança de um dia, mas como uma força viva que continuava a sustentá-los. Essa história nos lembra que todo amor verdadeiro é, de certa forma, uma escolha. Não uma emoção que simplesmente acontece, mas uma decisão diária de compreender, perdoar, respeitar e permanecer. Se cada um de nós, ao sair daqui, escolher viver ao menos um relacionamento dessa forma, colocando o vínculo acima da vaidade, a escuta acima da disputa, estaremos não apenas transformando nossas relações, mas alinhando nosso coração à única verdade que importa: que o amor só tem uma face, e essa é a face de Deus. E que quando escolhemos essa face, já estamos aqui e agora, experimentando um pouco do céu. Bom, cheguei até o ponto onde espero ter ajudado, levá-los a uma reflexão. E às vezes, eu falando 30, 40, 50 minutos que seja, algumas palavras que vocês possam compartilhar com a gente pode ser mais produtiva do que esses 30, 40 minutos que ficamos aqui levando, tentando, desejando levá-los a uma reflexão. Será que alguém poderia compartilhar conosco o que mais lhe chamou a atenção nessa reflexão que fizemos? Sem timidez, estamos aqui todos do mesmo caminho. O caminho do amor, a única face. A face do amor é a face de Deus. Alguém poderia compartilhar? O que mais lhe chamou a atenção nessa reflexão que fizemos? Eu não acredito. Em algum momento de sua vida, você já sentiu que essa mensagem poderia ter feito diferença?
Sim? Não? Talvez? Vocês são durões mesmo, hein? Não tem jeito mesmo, hein? De que forma você acha que pode levar uma parte dessa reflexão para o seu dia a dia? Que parte dessa reflexão você acha que pode levar para o seu dia a dia? Ah, gostei, gostei, gostei. Pode falar. Seu nome mesmo? Devanir. Devanir, por gentileza. Eu pensei que eu ia sair daqui sem nenhum compartilhamento. É. Muito obrigado. Esse sentimento, né? E não precisa ser, às vezes, coisas grandiosas, né? De grande, né? A gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Uma escuta melhor do que a pessoa está falando, mas escutando mesmo, né? Ouvindo com os ouvidos, né? Escutando e não já preparando argumentos para rebater o que a pessoa está falando, né? Mas ouvindo para entender o que aquela pessoa está querendo nos transmitir, né? E é uma escuta que, se a gente ao dia a dia fizermos, né? Nós vamos melhorando, porque nós vamos também querendo saber, fazer perguntas, ao invés de dar conselhos direto, né? Tem pessoas que não precisam de conselhos às vezes. Elas precisam apenas que a gente permaneça ao lado dela, que a gente demonstre que ela importa para nós, sem precisar dar conselhos, né? Então nós vamos mostrando a face do amor. E a face do amor é a face de Deus. Muito obrigado. Alguém mais? Agora ficou fácil para vocês. Qual o seu nome mesmo, Odila? É. Muito obrigado, Odila. É isso mesmo. A gente às vezes fica pensando em grandes gestos, em grandes momentos, né? Mas tá ali, ó, dia a dia do nosso lado, né? Ouvir a gente ouve
sempre. A gente tem, realmente, que nem você falou, a gente tenta controlar, né? Mas às vezes, como você mesmo disse, às vezes a gente não dá uma oportunidade da pessoa desenvolver aquilo que ela estava querendo desenvolver para aprender, né? A gente já rotula. Não, isso não vai dar certo, né? E a pessoa não tem nem a possibilidade, às vezes, de tentar. E tentando e errando, porque nós somos seres imperfeitos, nós vamos aprendendo, né? Então, a gente sempre pensar na face de Deus, né? Na face do amor, na hora que a gente está em dúvida do que nós estamos fazendo, para ali buscar forças, intuições, para que a gente consiga fazer da melhor maneira, né? Muito obrigado. Quem mais? Nós estamos em 132 pessoas aqui, não é possível. Fique em paz. Fique em paz. Muito bom. Então, só posso agora dizer muito obrigado e muita paz a todos. Bom? Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração.